Fundos multimercado. Talvez você já tenha ouvido falar desse termo, não sabe do que é, desconfia do que possa ser, porque já que você não está habituado a investir, você não vai arriscar naquilo que não conhece, mas é muito importante você entender como é que funciona o mercado de fundos multimercado. E aproveito já para pedir que você curta esse vídeo, deixe um comentário aqui para que esse vídeo ganhe relevância e alcance mais pessoas. Afinal, estamos falando aqui de um conteúdo de altíssimo nível feito para você melhorar suas escolhas de investimento. Fundos multimercado. Qual que é a lógica de um fundo multimercado? Bom, primeiro é importante você entender que existem os fundos de renda fixa, fundos que recebem o seu dinheiro, um gestor profissional recebe o seu dinheiro para selecionar os títulos que tendem a trazer para você o melhor desempenho dentro daquela categoria. O gestor vai fazer uma seletividade de prazos, de quantidade, de diversificação de títulos para poder trazer uma combinação de rentabilidade diluída no risco. E existem também os fundos de renda variável, que prestam o mesmo serviço, só que em vez de investir em títulos de renda fixa, eles investem em títulos de renda variável, tipicamente ações. Podemos falar de fundos imobiliários, fundos de ouro, fundos de dólar, mas enfim. Quando a gente considera que existem fundos específicos para categorias específicas, qualquer investidor que queira ter uma carteira diversificada, seguir aquela pizza que é recomendada para você quando você faz uma análise do seu perfil de investidor, esse investidor tem que ter a predisposição a selecionar um bom fundo de ações, um bom fundo de renda fixa pré, um bom fundo de renda fixa pós, um bom fundo de dólar, de ouro, para compor uma carteira diversificada. Tem pessoas que vão sentir dificuldades para montar essa carteira. Por mais que ela seja orientada, talvez com o tempo ela desbalanceie, a pessoa não tem tempo de acompanhar. Então, para quem quer uma administração eficiente, sem o trabalho recorrente de ficar ajustando percentuais de fundos, para esse tipo de perfil, existem os fundos multimercado, que são talvez os fundos que confiram ao gestor, aquele que administra o seu capital quando você envia o dinheiro para o fundo, são aqueles que conferem ao gestor a maior liberdade de decisão. Esse gestor vai ter numa carta, num prospecto do fundo, talvez regras serem seguidas. Se o fundo investe até 70% em renda variável, pode ou não ser alavancado, pode investir em crédito privado, renda fixa, enfim, você vai ter ali uma característica principal do fundo. Mas você vai perceber nos prospectos dos fundos multimercado que existem termos como até 70%. Não é investe 70% em renda variável e 30% em renda fixa, que é aquilo que a gente chama de fundo balanceado, que tem uma carta compromisso, que todo mês o gestor tem que rever a composição do fundo para manter, aliás, rever os ativos do fundo para manter a composição prometida. Num fundo multimercado, o gestor vai analisar o cenário, vai entender quais são as melhores oportunidades, vai montar uma carteira dentro das regras do prospecto para que ele aproveite o melhor do mercado naquela oportunidade que surgiu. Então, na prática, para selecionar um bom fundo multimercado, nós temos que selecionar, podemos dizer, o currículo do gestor. Sim, a tradição da casa, a tradição em manter bom desempenho no fundo, a tradição em, diante das crises, segurar a perda do fundo, perdas menores do que a renda variável, no momento de alta, ganhos maiores que a renda variável. Então, o fundo multimercado tipicamente é um fundo mais proativo, um fundo em que bons gestores vão entregar bom resultado. Como que se seleciona um bom fundo multimercado? Existem alguns critérios, normalmente a gente vai olhar dentro da categoria de multimercados, quais são aqueles que têm um desempenho histórico melhor, que têm uma capacidade melhor de lidar com a volatilidade, com as incertezas e que entregam de forma acumulada um desempenho melhor para os cotistas, os participantes do fundo. Quando não há um histórico muito longo, quando não há digamos 2, 3 anos, 5 anos de vida desse fundo para analisar o desempenho dele diante das crises, outro fator que é analisado é a tradição ou da casa administrador do fundo, né, da equipe de gestores, ou o currículo desses gestores, para que você confie na competência deles. Na prática, um bom fundo multimercado é aquele que tem um benchmark a ser perseguido. Por exemplo, o fundo conservador pode ter o desejo de superar o CDI, um fundo arrojado pode ter o desejo, o objetivo de superar o índice Bovespa. E a qualidade do fundo estará relacionada ao como que esse processo de superar o benchmark, o indicador estabelecido como alvo, é obtido com sucesso maior ou menor. Na prática, fundos que, diante de uma oscilação no Bovespa,
oscilam sempre favoravelmente ao cotista serão os melhores fundos. Então, aquele que ganha mais quando a bolsa ganha, aquele que perde menos quando a bolsa perde, num fundo arrojado será considerado o melhor multimercado. Então, vale a pena se aprofundar nesse mercado, vale a pena estudar os indicadores, índice de Sharpe, por exemplo, que mostra com que facilidade que o gestor adquire o desempenho prometido para o seu cotista. Esses todos são elementos que devem ser entendidos e quanto mais você estudar esse assunto, mais você vai melhorar a sua escolha. Se tem algum termo que foi falado aqui que você não conhece, recomendo que aqui no próprio canal do BTG Pactual você digite esse termo, procure, faça uma busca por um vídeo que tem algum esclarecimento sobre esse assunto e você vai poder se aprofundar mais nesse tema. Se você gostou desse vídeo, curta aqui embaixo, se inscreva no canal do BTG Pactual Digital para continuar recebendo todas as informações que são feitas com carinho para você poder melhorar suas escolhas. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha. Grande abraço!